Muito boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Eu vou fazer aqui o nosso último vídeo antes da eleição desse domingo. Na verdade, eu tenho feito poucos vídeos. Até porque a gente tem dificuldade para falar. Porque a gente quer falar no assunto ali, né, diretamente, sem rodeios. E a gente, às vezes, é criticado por aqueles que não entendem o nosso posicionamento. Eu relutei muito para fazer esse vídeo hoje, mas não aguentei. Vou fazer o vídeo e vou entregar para você coisas aqui que muita gente precisa saber disso. Amanhã é um dia interessante, um dia que vai marcar a nossa história, a história do Brasil. Ela será marcada amanhã. Amanhã haverá um antes e depois. Ou talvez, quem sabe, um nunca depois. Isso vai depender da decisão do povo amanhã. Do que o povo vai escolher. Jesus ou Barrabás? O povo tem essa prerrogativa amanhã de escolher. Mas eu quero pontuar aqui algumas coisas aqui que a gente precisa saber aqui. Esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, mas assista. Vai valer a pena você assistir. Vai valer a pena. Antes de falar o que eu vou falar, e vou falar de política, vou falar de voto amanhã, já estou sendo claro, eu quero ler aqui um salmo com você, um salmo escatológico. Salmo escatológico é um salmo escatológico, que é o Salmo 2. Eu vou ler aqui em 3 versões. Primeira versão, a versão comum, talvez a que você tenha em mão. Você vai ler assim. Vou ler os 3 primeiros versos. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu Cristo, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eu vou ler numa próxima versão aqui, numa outra versão, apenas o verso 3. Façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Agora eu vou ler numa terceira versão aqui, mais uma versão. Nessa aqui diz assim, olha, esses rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Eu disse um salmo escatológico, e muitos vão se assustar quando a gente fala assim, salmo escatológico, sim, porque o que está aqui nesse salmo é algo que já desde antes do ungido, o Messias, Jesus, vir a este mundo, porque poucos admitem que Jesus veio a este mundo com uma missão e já havia um propósito de Deus estabelecido, e Jesus ele faz parte desse propósito. Deus está desenrolando uma história. Deus está desenrolando uma história e Jesus faz parte dessa história e Deus colocou Jesus dentro dessa história. Quando Jesus veio em carne, quando ele encarnou e veio habitar entre nós, ele veio porque ele fazia parte dessa história, que Deus está desenvolvendo. E aqui, o salmista aqui, ele vai inspirado por Deus, porque isso aqui é uma inspiração divina. O salmista, ele não está falando dele mesmo, com suas palavras. Não é ideia do salmista. Não é ideia. Ele está falando a partir
de uma inspiração, de uma mentalidade divina agora atuando no salmista. Talvez o salmista, no momento em que ele está compondo, escrevendo, falando, pensando, fazendo essa reflexão, ele nem saiba do que ele está falando. Talvez, possível fosse. Mas olha o que ele estava falando, e eu vou aqui agora começar a esmiuçar esse salmo aqui com você. Vem comigo. É o Salmo 2. Olha, no verso 1 ele diz, porque as nações... E aí eu vou ler nessa versão aqui, que eu quero trabalhar em cima dessa versão, porque essa versão é que vem desvendando com mais claridade para a gente entender do que o Salmo 2 está tratando. O Salmo 2 é um tratado, não é apenas uma poesia, não é apenas versos, cânticos. Não, eu disse que é um salmo profético, um salmo escatológico, e eu vou mostrar para você a escatologia dentro deste salmo. Olha, nessa versão aqui, que é a versão nova tradução da linguagem de hoje, porque quando eu vou estudar um texto, eu pego várias traduções, várias versões, para ver qual delas vai... E elas vão se ajustando. Quer dizer a mesma coisa, a linguagem que às vezes vem clareando mais para a gente entender. Então veja, no verso 1 ele fala, porque as nações pagãs, o que é considerado nações pagãs? Ou gente, a palavra nação é o mesmo que gente, gentílicos. O que quer dizer gente pagã? Gente pagã é o contingente de gente que não professa nenhuma fé, nenhuma religião e não crê na existência ou num Deus. Gente pagã. Pegou aí o negócio? Vamos lá. Então, por que as nações pagãs planejam revoltas? Vejam como os pagãos estão revoltados. Aí ele faz uma segunda pergunta. Por que os povos fazem planos tão tolos? Por que ele está falando tão tolos? Porque ele já está dizendo, não vai dar certo, não vai funcionar. Os planos que eles estão intentando, fazendo, planejando, projetando, não vai dar certo. É isso que o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, está já de antemão revelando que o plano deles não vai dar certo. Então vamos em frente, olha o verso 2. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus. Nós estamos vivendo uma verdadeira batalha contra Deus. O que as pessoas não sabem, não entendem, não compreendem, é que nas antigas civilizações, antes de entrar em cena o contexto judaico, Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, antes de entrar em cena esses, os reis, os faraós, se consideravam divindades, deuses encarnados. Na Mesopotâmia, a mesma coisa. A Grécia tinha lá a sua filosofia, o seu panteão de Deus, que são as suas lendas, seus mitos. Em Roma, ele era divinizado também. Então veja, todo esse contexto, o que você pega disso aqui? É que ainda permeia pela mentalidade de seres humanos a possibilidade de serem Deus, de serem Deus. Esse pensamento, ele ainda está muito presente nos seres humanos hoje ainda, onde eles se acham deuses, E olha, eu vou direto ao assunto. No comunismo, socialismo, nessa tentativa, nessa construção que aí está, o Deus que nós temos como Deus, servimos como Deus, acreditamos como Deus, ele está fora, porque Deus, nesse sistema, são os próprios líderes, os próprios cabeças. Eles não têm a coragem de dizer diretamente que eles são deuses, mas eles se projetam como deuses e tentam agir como deuses
E o tempo todo a tentativa de desconstruir Deus. E como é que eles agem com sabedoria, com perspicácia para desconstruir Deus? Desconstruindo tudo aquilo que Deus construiu, que Deus estabeleceu. É verdade. Então veja, no verso 2, os reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, Deus o Senhor, e contra o seu Cristo. Veja, lá nos Salmos aparecem em algumas versões Cristo, aparece ungido Cristo. E esse salmo, ele está falando exatamente não do rei Davi, mas ele está falando do Cristo, Jesus. A gente vai ver isso no verso 4. Vamos lá? No verso 7, aliás. Vamos lá ao verso 3. Esses rebeldes, o que são eles senão rebeldes? E por que são rebeldes? Porque se rebelam contra Deus e tudo que se diz Deus. O que são as coisas que se diz Deus? As coisas que se diz Deus são as coisas que estão estabelecidas por Deus, pelas quais nós vemos Deus. Paulo vai falar isso no primeiro capítulo de Romano, que a gente vê Deus pelas coisas que Deus fez. Então, as coisas que Deus fez é como o salmista vai dizer: os céus revelam. O nosso Deus é revelado pelo que ele fez, pelo que ele é, pelas maravilhas, por esse planeta, esse universo inexplicável, cheio de mistérios, que o homem, nesse tempo todo, não desvendou todos os mistérios. Deus está aí, olha. Eles se rebelam contra Deus, tudo que se chama Deus, como Paulo vai dizer lá em Colossenses, tá? E contra o seu Cristo, contra Jesus. Aí, olha no verso 3, esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles. Aqui tem um ponto muito importante. Porque eu falei que esse salmo ele é escatológico. E aqui tem um ponto muito importante aqui. Não é revelação, não. Está nos Salmos. Está ali para você ler e entender. É muito claro. Nem precisa de revelação. Está muito claro ali. Olha, vamos nos livrar dos domínios deles. Vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Qual é o poder que Deus e o seu Cristo, por isso deles, o domínio deles. Deles quem? Volta no verso 2, olha. Fazem planos contra Deus, o Senhor, e o seu Cristo, o rei que ele escolheu. Olha, são dois, Deus, o Senhor, e o seu Cristo, o rei que ele escolheu. E ora, o que nós estamos vendo aí não é outra coisa senão uma rebeldia estabelecida descaradamente, sem limites, contra Deus e o seu rei, o seu Cristo, e tudo aquilo que traz Deus, que revela Deus. Aí, vamos começar a pontuar aqui, para você começar a entender. Família. Quem estabeleceu o modelo de família que nós conhecemos e aceitamos e conservamos? O modelo de família que nós conhecemos, aceitamos e conservamos é o modelo estabelecido por Deus. O homem, a sua mulher e seus filhos. Porém, o que eles querem na sua rebeldia estabelecer? Um novo modelo, um novo padrão de família, que não é o modelo, o padrão de família estabelecido por Deus. Veja, rebelamos contra eles. Vamos nos livrar do domínio deles. O que é que Deus fez e estabeleceu? Macho e fêmea. Ou seja, os seres humanos ou nascem macho ou nascem fêmea. O que eles querem? Não, o ser humano nasce
e depois resolve se é macho ou se é fêmea. E aí eles vão paulatinamente mudando os conceitos e tentando impor. O que está por trás disso? Primeira coisa, excluir Deus, tirar Deus de cena, porque Deus sempre vai incomodar o homem. Porque Deus fez o homem santo, Deus fez o homem puro, Deus fez o homem bom. O homem, em parte, resolveu ser mal. Então ele precisa fazer o quê? O que Caim fez. Por que Caim matou Abel? Por quê? Porque a presença de Abel incomodava Caim. Caim não suportava olhar para Abel, porque Abel era o reflexo de Deus. Abel era exatamente aquilo que Deus havia feito. Caim, porém, tomou o caminho contrário. Caim resolveu ser diferente. Então ele tinha que eliminar Abel. Ele tinha que matar Abel, porque Abel o incomodava de noite. Mesma forma o homem. O homem tenta eliminar Deus. E como é que ele vai eliminar Deus? Ah, mas Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso. Intocável, ninguém chega lá. Mas olha, se eles conseguirem corromper os filhos de Deus, se eles conseguirem por força de lei, de mordaça, sabe? Calar a boca dos filhos de Deus. Porque quem anuncia a Deus somos nós. Somos nós. Se eu me calar, as pedras clamarão. Então eu anuncio, você anuncia. Se eles nos calarem, eles não serão incomodados, porque Deus os incomoda através da minha e da tua boca. Então é o que está acontecendo. Eu poderia abrir muito mais coisas aqui para você entender, mas o vídeo já está ficando longo, muito longo. Então, mas eu já permiti você entender que batalha nós estamos enfrentando e por que a eleição de amanhã, para nós brasileiros, ela é muito importante, muito importante. Por quê? Eu vou citar aqui para vocês o grupo do Lula. O grupo do Lula. E eu vou começar pelo Daniel Ortega, que é o presidente da Nicarágua, que voltou ao poder em 2007 e de lá para cá ele está se perpetuando no poder. A mesma coisa que o Lula fez quando ele se elegeu, depois elegeu a Dilma e estava preparado para voltar ao poder. Aí apareceu o quê? Um corte, um Bolsonaro do nada. Quem diria? Nenhuma probabilidade. Foi o povo, a intervenção do povo. O povo, ó, vamos romper com esse sistema podre, nefasto, corrupto, que além de roubar nossas riquezas, além dessa corrupção estatizada, ainda querem sexualizar as nossas crianças, levando os nossos jovens para as drogas, para a perdição total, fazendo apologia a crime. Lula diz num vídeo que não pode ver um menino sendo preso porque roubou um celular para tomar uma cerveja. Eles apoiam os crimes. Olha, na Califórnia tem uma lei onde você pode entrar em qualquer estabelecimento e roubar até $950 e não se pode fazer nada. O segurança fica olhando, o dono. É desse jeito. E essa lei já está proposta no Brasil. E se a esquerda voltar ao poder, eles vão aprovar essa lei. Sabe o que significa isso? Degradação da sociedade. Mas sabe qual o discurso dele? O discurso dele é comida no prato. Isso é uma metodologia do comunismo, comprar o povo com comida no prato. Aí eles usam ovo, salsicha, carne, picanha, essa coisa toda. Isso é golpe, minha gente. Isso é golpe. Isso é golpe. Olha para a Argentina. Eu falei do Daniel Ortega porque ele está lá prendendo cristãos, calando a boca da igreja. Aí a igreja católica é o cristianismo, eles perseguem o cristianismo. É porque na Nicarágua o cristianismo prevalece, predomina. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Eles vão partir para cima de padres, pastores, evangélicos e católicos.
Eu tô falando esse vídeo aqui porque eu peguei hoje uma matéria aí do Jean Willis, falando que tem que prender esse padre, e com raiva, e com ódio, ou seja, eles não suportam ser confrontados, e olha que o confronto foi olho no olho, e o padre ali só falou verdade. Lula é um ladrão, um chefe da quadrilha. Lula é o bonequinho da esquerda miserável que quer fazer desse país um verdadeiro lixão. Agora, tem gente que não entende, que não sabe disso, que pensa que nós estamos fazendo propaganda política, que nós defendemos um lado da política. Gente, nós estamos defendendo o nosso lombo. Nós estamos defendendo de não sermos perseguidos amanhã. Nós estamos defendendo do comunismo não tomar conta desse país. Nós estamos defendendo de não calarem a nossa boca. Não é Bolsonaro, não. É um palavrudo mesmo. É um camarada todo estourado. Mas provou que não vai perseguir a igreja, provou que não vai permitir que o aborto seja legalizado no país, provou que não vai permitir ideologia de gênero, provou, e nós não queremos essas porcaria não. E outra coisa, um governo que passou sem corrupção. Agora, eu não quero o outro lado, porque o outro lado mostrou que era corrupto, mostrou que queria sexualizar as crianças, mostrou, tá aí a briga, que é banheiro para meninos e meninas. Essa semana eu li aqui a matéria, está no jornal, que o Ministério Público de todo o país já está favorável ao banheiro para meninos e meninas juntos. E já há, gente, há fatos ocorridos na Inglaterra de estupros, de violência que aconteceram por causa dessa ideia. Rapazes travestidos de transexual que, na verdade, são bissexuais. Você sabe o que é bissexual? Bissexual é o homem que tem desejos sexuais por mulher e por homem. É a mulher que tem desejos sexuais por mulher e por homem. Eu li uma matéria de uma pessoa hoje importante que resolveu sair do armário, que ela gosta de andar nas duas estradas. Isso é um problema dela. Isso é um problema dela. Se você quer ser, seja. Agora, desenvolver isso dentro de sala de aula, no meio da família, é contra isso que nós estamos lutando. E eu estou dando aqui a minha cara. O que eu estou falando aqui, eu corro o risco do ministro Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal vir aqui me prender. Sabe por quê? Porque eu estou contrariando o que eles querem impor no país. Eles querem pôr na marra. Olha o ódio do Randolph pelo padre. O Randolph, o Lula ficou com ódio do padre. Sabe por quê? Porque eles não gostam de ser confrontados. É tipo assim, olha, eu vou fazer a cena assim, cara, se dane, eu quero poder e pronto. Sai da minha frente, você está me atrapalhando. Foi essa a reação do Lula ali. Por isso que ele ficou nervoso. Que ele é ladrão, que ele foi o chefe da quadrilha, isso é verdade. E ele sabe disso. E o padre falou olhando no olho dele. E ele não negou, não, ele ficou brabo. Negar, ele não negou, porque ele não pode negar, porque a gente sabe disso. Então, a nossa batalha, minha gente, é essa. Nós não queremos que essa quadrilha volte para o governo. Nós não queremos que esse sistema nefasto, podre, anticristo, volte, porque vai acontecer conosco o que está acontecendo na Venezuela. Acabou o cachorro na Venezuela, porque já comeram os cachorros todos. Vai acontecer conosco o que está acontecendo na Argentina, tá? Vai acontecer conosco o que está acontecendo na Guatemala. Vai acontecer conosco o que já está acontecendo na Colômbia. Vai acontecer conosco o que já está acontecendo nos Estados Unidos. E olha só uma coisa que as pessoas não prestam atenção, porque está lá fora, mas como eu sou da área da comunicação, do rádio, da internet, do jornalismo, eu fico antenado, eu sei das coisas. Por exemplo, na Argentina, eles elegeram
esse presidente que está lá agora. Por quê? Porque eles não deixaram, porque os políticos, como aqui no Brasil, não deixaram o outro presidente trabalhar. Atrapalharam eles porque queriam o poder de volta. Esse presidente, o Macri, que perdeu a eleição, por esse que está lá, que estava tentando consertar o país igual o Bolsonaro, já está bem nas pesquisas, porque os argentinos já falaram, nós fizemos besteira. Nos Estados Unidos, o Trump já está na frente para voltar a ser eleito de novo, para ser o presidente, porque o americano viu, nós fizemos besteira. Na Colômbia, o povo já está indo na rua, às ruas. No Chile, o povo já está indo às ruas, gente. Será que nós vamos precisar de viver uma experiência dessa? Ah, dá uma chance pro Lula. Aí quando for daqui 4 anos, tá a gente de novo brigando para tomar o poder de volta. Nós tomamos o poder está com o povo. O Bolsonaro representa o povo, o povo. E aí, por que Bolsonaro? Porque a eleição, agora eu quero falar de uma coisa que muita gente não entende. Às vezes eu converso com amigos e eles não conseguem. Gente, a eleição no Brasil está polarizada. O que é polarizada? Polarizada é uma ponta a outra. Ou vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro. Não tem chance para o Ciro, não tem chance para Tebet, não tem chance para Soraya, não tem chance para o Dávila, não tem chance para o Padre, não tem chance. Ou vai ganhar Lula ou vai ganhar Bolsonaro. Não tem chance. E aí, o que você tem que fazer? Você que. No Ciro, o Ciro não ganha. A pesquisa, o Ciro está lá embaixo. O Ciro é o terceiro e lá embaixo, muito embaixo. O que tem que fazer? Você que vai votar no Ciro, tá? Fala assim, pô, peraí. O bicho está pegando. Eu não quero que o fulano ganhe. Então eu vou votar no fulano que está na frente. Por exemplo, se você não quer que o Bolsonaro entre, não adianta votar no Ciro, não. Não adianta, não. Se você votar no Ciro, não vai mudar nada. Política é assim, gente. Eles não revelam os segredos, né? Mas é assim, entendeu? Então, para tirar Bolsonaro, só votando no Lula. Para tirar o Lula, só votando no Bolsonaro. Não adianta votar em Ciro, não adianta votar em Padre Kelme, não adianta votar em Soraya, não adianta. Cabeça, Bolsonaro ou Lula, não tem jeito, a eleição é amanhã. Então você tem a oportunidade de decidir isso amanhã. Que país você quer para você? Que país? Você quer um país que está crescendo, que vai fechar o ano agora com superávit, com 100 milhões de empregados, e ano que vem começa essas coisas a pipocar dentro da sua casa, trazendo emprego, trazendo benefício, preço baixando, sabe? Arroz que eu comprava 28, eu paguei 17 essa semana, verdade. O que você quer? Esse país que está aos poucos se alinhando, ou você quer voltar à quadrilha? Se você quer voltar à quadrilha, é Lula amanhã. Se você quer que o país continue crescendo, é Bolsonaro. Se você quer sexo para criança na escola aos 6 anos, é Lula. Se você quer e não quer isso para a criança, é Bolsonaro. A decisão é sua. Você escolhe que país você quer. Que país você quer? Você acha que Lula está preocupado com a economia? Não. Lula está preocupado com o poder. Lavar a alma, porque ele foi preso, então ele quer o poder. Ele quer lavar a alma. Ele quer mostrar que... E ele, com isso, ele tem quem? Os que eles colocou lá em cima. Porque o Lula, ele não foi absorvido, gente. Ele não foi absorvido. O que aconteceu? Eu vou explicar para você. O que aconteceu? O ministro Fachin, do STF, que foi colocado lá pelo Lula, pela Dilma, por ele, já para isso, o ministro Fachin simplesmente, ele disse assim, olha, o Lula, ele era o governo do Brasil, Brasília, e ele morava em São Paulo. Então, esse julgamento deveria ser feito ou em Brasília ou em São Paulo. Foi feito em Curitiba. Ele falou, vou invalidar o julgamento de Curitiba. E ele vai ser julgado ou em São Paulo ou em Brasília.
Foi isso que o Fachin fez, foi simplesmente isso. Lula continua sob júdice, réu, vai ter que provar tudo. E detalhe, e as provas que foram feitas todas estão valendo para abrir um novo processo. É claro que eu, pessoalmente, não acredito que vão abrir um processo contra ele. Por dois motivos. Primeiro, se ele for eleito. Se ele for eleito, não pode processar ele. Tá? Segundo motivo, já está com 74 anos, 75 anos, vão largar para lá, vão enrolar, ele morre e acabou o processo. Mas ele não é inocente, ele não foi absorvido, o processo dele foi cancelado. Só isso, só cancelado. Então amanhã, minha gente, amanhã, você que me ouviu até agora, amanhã, pense, que país você quer? Você quer o país das rodovias asfaltadas, ou o país da Transamazônica na lama atolada e os caminhões tendo prejuízo? Você quer o Brasil das ferrovias cortando de norte a sul do país? Ou você quer o Brasil das propinas? Você quer o Brasil do petrolão ou o Brasil da Petrobras como riqueza do país? Que Brasil você quer? É amanhã, dia 2 de outubro. Você decide. Está em suas mãos que Brasil você quer. A nossa luta é pela liberdade, não é pelo pão. Não é pelo pão. O pão não vai faltar na sua mesa. Pode não ter uma padaria, mas o pão não vai faltar. Deus cuida da tua mesa. É promessa dele. Fui moço e hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência padecer necessidade. Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. A nossa luta é pela liberdade. Queremos ter liberdade. Ter liberdade. Ontem, o ministro mandou bloquear a rede social de uma juíza, só porque essa juíza falou que ele está errado. E ele está errado mesmo. E ele está errado mesmo. Só que ele se acha o bambambam. Eu mando, sou eu que mando. Não. Há um Deus no céu que vai quebrar o nariz dele e não vai demorar. Então amanhã, vote com consciência. Vote pelo seu país. Vote pela sua família. Vote pela sua pátria. Eu vou votar 22. Vou manter o Bolsonaro lá. Por enquanto, tá dando certo. É grosso, é estúpido, não foi compreendido na pandemia. Eu entendi tudo o que ele falou. Eu entendi tudo. Eu entendi. Eu trabalho com isso aqui, ó. Tô gravando um vídeo. Eu posso pegar. Você pode pegar esse vídeo meu aqui e cortar pedaço dele e dizer que eu falei algo que eu não falei. Mas vai lá pegar o vídeo inteiro para ver se foi aquilo que ele fez mesmo. Se quando ele fez o negócio do ar lá, se ele estava debochando. Ele não estava debochando, não. Eu vi o vídeo todo. Ele estava falando que o ministro que era contra ele falou, ó, só vá para o médico quando você tiver sem fôlego. Aí você vai. Foi isso que ele fez. Ele não estava debochando de ninguém, não. Quando ele falou lá, eu não sou coveiro, ele estava dando uma outra resposta para a pessoa. Mas eles pegam a palavra e dá ela, porque eles querem destruir. Não é o Bolsonaro, não. É o Brasil. É o Brasil que eles querem destruir. O comunismo só domina na miséria, gente. Você não sabe. O comunismo. Estude sobre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país livre, liberdade. É rico. A Coreia do Norte é o lado onde domina o ditador lá. É ditadura, é pobreza, é miséria. E você vê, é duas Coreias, mas é um território só. O satélite, quando pega nele, do lado é preto escuro, do outro lado é claro, porque é desenvolvido. Essas pessoas querem dominar para ter a regalia, para viver da regalia. Enquanto você come que peixinho
pequenininho, que a gente tinha na vala, barrigudinho. Quando você come barrigudinho, eles comem o caviar. Entendeu? Boa eleição amanhã, bom voto, consciência. Que Deus tenha misericórdia do Brasil.